Bom, pessoal, então vamos começar a nossa aula de hoje com uma revisão da aula passada, né? E essa revisão nós vamos fazer a partir, então, da resolução dos exercícios da última aula. Começando, então, pelo questionário, a primeira questão, ela perguntava sobre o que integra o intangível. Aí também acredito que vocês não tenham tido muitas dúvidas, né? Porque ele fala de bens materiais, bens imateriais, investimentos, bens incorpóreos e bens corpóreos, né? Aqui a resposta poderia ser ou bens imateriais, ou se tivesse a opção somente bens incorpóreos. Como a última opção ali, ela está com os dois, né? Incorpóreos e corpóreos, aí não poderia ser. Então, a resposta certa é bens imateriais. Depois nós temos o segundo item, de acordo, né, com o item 21 da NBCTG 04, um ativo intangível deve ser reconhecido apenas se for provável que os benefícios econômicos futuros esperáveis atribuíveis ao ativo serão gerados em favor da entidade. Sim, né, eu tenho que ter essa comprovação de que haverá benefícios econômicos futuros e que seja a favor, né, da entidade. E o custo do ativo possa ser mensurado com confiabilidade. Sim, também. Né? Eu necessito que essa mensuração seja confiável, senão não vai ter como fazer o registro contábil. A letra C, ele fala em for gerado internamente, possa integrar o custo de um bem de uso, né? Nesse caso, esse gerado internamente é que não é possível, né? Então, a gente sempre vai focar no intangível adquirido, certo? Esse gerado internamente seria mais em relação à pesquisa de novos produtos, por exemplo. Então, esse não pode ser considerado um ativo intangível, ele não pode ser reconhecido, né? Depois nós temos, deixa eu ver se é isso, nós temos a linha que a incorporação de bens no intangível contabilmente é feita mediante, e daí também essa questão semelhante com a que nós havíamos visto em relação aos bens tangíveis, né, que seria imobilizado, esta é referente aos bens intangíveis, e daí a resposta é débito em conta representativa do bem imaterial, ok? Depois, o fundo de comércio gerado internamente, segundo a Lei 6404, deve ser reconhecido no intangível. E daí esta é falso, né? Por quê? Porque nós não temos, a exemplo da pesquisa de novos produtos, nós não sabemos se esse novo produto ele vai gerar lucros futuros ou não. Não tem como reconhecer isso, nem a quantidade de lucros futuros, né? Um exemplo disso, por exemplo, é essa pesquisa com a vacina, né? Imagina as empresas que estão produzindo a vacina contra o Covid, se elas teriam condições de registrar esse fundo de comércio gerado internamente. Não tem condições, porque eles não sabem se essa vacina ela vai gerar lucro, se daqui a pouco essa vacina não vai ter a patente quebrada, né, em virtude da pandemia. Então, são muitos Cs, né, se, que pode acontecer nesse caso, então não é possível reconhecer no intangível. Ok? Tudo certo até aqui? Bom, o fundo de comércio é um sobrepreço pago no momento da compra de uma empresa como reconhecimento da marca, clientela, etc. Verdadeiro. Vocês conseguiram entender essa questão do fundo de comércio? Porque o fundo de comércio é algo que vem há muito tempo tentando ser reconhecido, né? Um exemplo clássico era em relação às luvas, por exemplo, né? Eu tenho um inquilino que aluga um imóvel para uma farmácia, por exemplo. E esse inquilino ele não consegue manter aquele imóvel, o aluguel, e acaba mudando a farmácia de local, de localização, de ponto. Porém, o fato dele ter ficado ali naquele local há um bom tempo, o que gera aquilo? Gera um fundo de comércio. Ele criou um ponto ali. As pessoas estão acostumadas a ir ali comprar medicamentos. Então, por isso, ele pode, inclusive, requerer um reembolso, né,
por não conseguir se manter ali e vai ter que criar todo um ponto novo no novo local. A conta marcas e patentes engloba 2 bens imateriais, contudo, eles podem ser contabilizados segregadamente quando os valores forem expressivos, né? Eu tenho então a marca, que é referente à figura ou a logomarca, né, o desenho da empresa, e tenho a patente, que é referente a novos produtos, certo? Eu posso usar essa conta em conjunto, né? Vou debitar marcas e patentes, mas num lançamento somente referente à marca ou somente referente à patente. Porém, se eu tiver um fluxo muito grande de patentes e de marcas registradas, eu posso separar, eu posso ter uma conta apenas para marcas e uma conta apenas para patentes, certo? Então, é isso a que se refere essa questão. Então, é verdadeiro. Se os valores forem expressivos, pode ser contabilizado, sim, separadamente. Depois, segundo a legislação tributária, as patentes devem ser amortizadas durante um determinado tempo, conforme disciplina contida na Lei 9.279. Né? Então, verdadeiro. Por quê? Porque as patentes elas vão ser amortizadas de acordo com o tempo em que se prevê os lucros. Então, por exemplo, uma indústria farmacêutica ela já prevê tanto tempo para você cobrar um adicional no medicamento. Né? E daí, durante aquele tempo, você tem o retorno do investimento que teve em pesquisa para criar um produto. Então, a amortização ela é baseada nesse tempo ou em outros fatores. Né? Aqui eu dei o exemplo bem da indústria farmacêutica, mas poderiam ser outros fatores também. Os bens do intangível serão apresentados no balanço pelo seu custo original, diminuído da eventual amortização acumulada e qualquer perda acumulada por redução ao valor recuperável. Né? Então, verdadeiro. Assim como o imobilizado também vai ter, só que imobilizado geralmente é depreciação, né, e não amortização. Os bens do intangível eles vão ter a amortização acumulada e também pode ser reconhecida a perda acumulada referente à redução do valor recuperável. O que seria essa perda, né? Isso nós vamos ver nas próximas unidades, que qualquer ativo, então, pode ter essa perda reconhecida no balanço. Como que tem que ser reconhecida essa perda? Bom, vai ter que ser comprovada, vai ter que ter um estudo, uma autorização, para então aí poder reconhecer isso no balanço, certo? E depois, então, nós vamos para a prática 5. Né? Então, suponhamos que uma determinada empresa de cosméticos tenha criado a marca Estilo para identificar todos os produtos a serem por ela fabricados. Visando garantir o uso exclusivo dessa marca, contratou os serviços da empresa Segira para providenciar o registro no Serviço Nacional da Propriedade Industrial, tendo pago a importância de 4.000, conforme nota fiscal de serviços 1289. O pagamento foi efetuado em dinheiro, o total da nota fiscal incluiu serviços no valor de 3.000 e taxas de registro no valor de 1.000. Elabore em partidas de diário a referida operação. Então, esse exercício bem simples, né? Então, teria aqui marcas e patentes, 4.000. Poderia lançar numa conta que se chamasse apenas marcas, né? Dos 4.000. Crédito de caixa. E outros detalhes aqui que poderiam ter erro seria, por exemplo, aqui o pagamento à empresa Segira, né? Eu tenho o serviço de R$3.000 e R$1.000 de taxas de registro, né? Às vezes as pessoas têm a tendência de lançar essas taxas de registro em despesas com taxas de impostos e taxas. Mas, na verdade, como ela compõe o custo para o registro da marca, essas taxas de registro elas não devem ser lançadas em despesa de impostos e taxas, elas devem sim compor a incorporação do bem intangível ao imobilizado, certo? Não sei se vocês têm mais alguma dúvida em relação aos exercícios da aula anterior.